Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna de hoje, como sempre, motivado pela alegria de aprender, de trocar experiências. Nós vamos fazer uma leitura de harmonização, sempre retirada do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a de número 66, o primeiro passo. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 12. A regra áurea concebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Antes é justo prestar auxílio. Me perdoe, eu saltei uma frase. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem não posso, e instados a auxiliar respondem muitos ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amam, à face das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres fez o bem, despreocupado de considerações. Alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam sem guardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendemos o espírito de amor de que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a explicação necessária, a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do Estatuto Sublime é forçoso, sejamos nós quem se adiante a fazê-lo.
Emmanuel nos convida, não é, aqui a essa reflexão, nos incitando ao bem e ao amor, sem esperar que os outros façam ou tomem a iniciativa de fazê-los primeiro em nosso benefício. Então, a determinação, a iniciativa tem que ser nossa. Não é se nós queremos progredir em direção à luz, teremos também que sempre estar atentos aos nossos deveres como seres humanos, filhos de Deus e seguidores de Jesus que somos. Jesus sempre tomou a iniciativa de realizar o bem, sem esperar uma contrapartida, sem esperar reconhecimento, gratidão ou qualquer outro tipo de vantagem. E isso é importante. Lembremos que ele nos deixou um ensinamento magnífico, não é? Nos convidando a amar. Jesus não propunha que nós fôssemos amados, mas que nós tivéssemos a iniciativa de amar. Porque, em assim sendo, naturalmente seremos amados, não é? Por todos. E se esperamos primeiro que nos amem, com certeza o número desses que nos amam será reduzido a uma quantidade menor, bem pequena, porque são poucos os que tomam a iniciativa de amar sem esperar o amor como retorno. Boa noite ao nosso querido amigo Márcio, boa noite mais uma vez aos nossos ouvintes. Nós estamos hoje como convidada, nós temos convidada a nossa querida amiga Eliane Nascimento, lá do Centro Espírita William Crookes, que nos vem brindar com a sua graciosidade e também com os seus conhecimentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Com certeza teremos uma noite rica e você pode enriquecer mais ainda o nosso programa enviando as suas perguntas, os seus questionamentos, os esclarecimentos que você achar que deve fazer. Dessa forma estaremos contribuindo para o aprendizado de todos. Então, os meios de comunicação com a nossa rádio, você já os conhece, não é? Sobretudo através do aplicativo da rádio no seu smartphone, onde você pode enviar as perguntas pelo WhatsApp e, além disso, pelos outros meios também, pelo Facebook, não é? Pelo Instagram, enfim, todas essas redes que estão aí disponíveis. Hoje nós iremos conversar sobre o Evangelho como um roteiro de felicidade. E nós estamos sempre em busca, não é, da felicidade, estamos querendo sempre encontrar. E nós entendemos, todos entendem dessa forma, que a felicidade ela é algo que tem um significado muito específico para cada um. Então, cada um de nós entende a felicidade de uma forma, muitas vezes colocando-a
nas emoções passageiras, nas coisas exteriores, e quando na realidade ela está dentro de nós. E o Evangelho nos propõe um roteiro de vida que nos permita sermos realmente felizes, não condicionando essa felicidade aos eventos passageiros, temporários, né, efêmeros, e que muitas vezes representa não uma felicidade propriamente, mas uma alegria momentânea. Eliane, seja bem-vinda, viu? Você está sempre no nosso coração, nos nossos, né, de todos nós, e é uma alegria tê-la aqui conosco. Boa noite aos amigos que nos escutam, nos assistem. E já é um momento de felicidade, né? Estarmos aqui estudando as amorosas lições de Jesus, nesse esforço de cada um, para que alcancemos a felicidade que não é deste mundo. Mas estamos aqui para fazermos essa conquista, que esse objetivo dessa felicidade é implantarmos, investirmos no reino de Deus que está em cada um. O reino de Deus está dentro de vós. Então nós agradecemos, para nós assim é um momento de alegria e por que não dizer também de felicidade. São momentos assim muito enriquecedores. E eu achei tão bonito quando eu vi ali iluminando consciências, e esse é o objetivo do Evangelho do Cristo, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí vamos trabalhando o homem velho exatamente com a vivência do Evangelho, deste roteiro, deste código divino, trazido, vivenciado, ensinado por Jesus, nos estimulando para que alcancemos sim esta meta, aqui nessa escola abençoada onde estamos colocados. E que Deus nos abençoe nesta noite, nos inspire a todos, que possamos ter uma noite assim, de troca de experiência, vamos dizer assim, nessa conversação. E aí, mas fique à vontade, se você quiser falar alguma coisa. Você citou uma frase que é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a felicidade não é deste mundo. E às vezes eu fico pensando sobre essa frase. Nós estamos, eu gosto de levantar as questões assim para a gente refletir, nós estamos submetidos a um processo permanente de evolução, de transformação, não é? Talvez a gente pense, não, mas a gente vê tanta coisa aí desastrosa, tanta maldade e tal, mas ainda assim nós estamos evoluindo, porque essa prática é de poucos, não é de todos. A gente lembra que se nós voltarmos a um passado mais remoto, as nossas dificuldades aqui eram bem maiores, as injustiças, os desmandos, os tiranos eram em quantidade maior, a tirania era bem mais acentuada. Então, nos reportando a esse passado mais remoto, a gente vê o quanto a gente já evoluiu e o quanto nós temos ainda por evoluir, não é? Estamos nessa caminhada, e isso é algo que é fatal, é uma lei inexorável, né, da vida. Então, quando a gente diz a felicidade não é deste mundo, nós estamos talvez ou nos reportando a felicidade oriunda das coisas efêmeras, a que a gente fez referência ainda há pouco, ou também a gente pode se reportar no sentido
desse mundo nesse estágio atual. Porque eu acredito que no futuro, quando nós estivermos mais conscientes das nossas responsabilidades como filhos de Deus, não é? Do amor que devemos uns aos outros, então nós teremos a felicidade aqui. O que é que você acha dessa ideia? É interessante essa colocação, porque todos nós somos o quê? Espíritos viajores da eternidade, né? E temos uma meta. E essa meta todo mundo quer alcançar. Nós queremos vivenciarmos, habitarmos um mundo de espíritos felizes. E que nós sabemos que os espíritos felizes, eles estão naquela categoria, em O Livro dos Espíritos, como descreve assim Allan Kardec, em todas aquelas classes, aquelas ordens, está na primeira classe da primeira ordem. Então, esses espíritos, qual é a característica deles? É o intelectual, o moral, tudo absoluto. E eles são os cumpridores, né? Os mensageiros do Pai Celestial. Como nós encontramos na questão número 11 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o homem poderia um dia, né, entender, compreender Deus, e os Espíritos informaram. Então, quando o homem ele se libertar, houver essa mudança interior, né, esse trabalho íntimo, nessa busca incessante do seu aperfeiçoamento, quando ele chegar no mais alto grau, aí sim, ele entenderá Deus, né, o compreenderá e cumprirá tudo o que se reporta que ele receba essas ordens da divindade. É por isso que Jesus diz assim: tudo que eu recebi de meu Pai eu vos dei a conhecer. Então, Jesus, ele é o Messias. E eu achei interessante, fazendo uma pesquisa, que no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Então achamos isso de uma beleza, porque veja só, tudo isso está assim constante no psiquismo divino, o Evangelho. Mas só na época própria, aí o Pai Celeste envia o Messias, incumbiu ao Cristo trazer essa boa nova, essa boa notícia. Porque a gente sabe que Moisés trouxe aquela parte da justiça, e Jesus inicia e traz a era do amor. Isso tudo é de uma beleza e de uma grandiosidade. E aí nós lembramos, como encontramos no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, quando ele diz assim, que Deus nosso Pai encaminhou aquela bola incandescente, quando se desprendeu da nebulosa matriz, para as mãos amorosas do Cristo, que modelou, esculpiu, deu a forma juntamente com os construtores celestes. E se nós formos observar no livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né, no Antigo Testamento, tem lá: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, veja que está no plural. Veja que é uma equipe. Por quê? Jesus é o governador deste planeta. Então, os destinos desse orbe está sob a égide do Cristo. Ele, como ele afirmou, né, quando esteve entre nós, ele disse: nenhuma ovelha que o Pai Celestial me confiou ficará perdida. Então, todos somos as ovelhas de um grande rebanho e só um pastor, que é Jesus de Nazaré. Então, e a gente ficou pensando em casa, né?
assim, essa vinda do Messias, quando encontramos na Bíblia assim, que o anjo chamou os pastores e disse assim: eis que trago uma boa nova que será de muita alegria. E que nós sabemos que aquele anjo, nada mais que nada menos, são espíritos, né? E que eles também tinham mediunidade, por isso que eles viram. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, tem muita coisa de mediunidade. Quanta mediunidade, né? Até a gente vê nos profetas, né? E tantos outros. Então, aí a gente lembra, quando no Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 625, ele pergunta aos instrutores celestes: qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para ser guia e modelo da humanidade? Olhe, é uma resposta tão pequenininha que os Espíritos responderam: vede Jesus. Muita gente diz assim, Jesus. Não, eles disseram, vede Jesus. Então, o que significa esse vede Jesus? Ou seja, esse vede é até uma forma imperativa, é para prestarmos atenção, para pesquisarmos, para observarmos todos os atos comuns da vida do Cristo. Como ele falava, como ele vivia, o que era que ele fazia, como ele pregava, como ele ensinava. Então, tudo isso, então, é o ser mais perfeito, que é para ser esse guia e modelo que todos nós temos que seguir. É o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem e é o ser que todos nós desejamos no amanhã. Aí a gente tem que você falou da felicidade. É essa felicidade. Então, seremos sim espíritos crísticos também, porque desde o átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, todos chegaremos lá, não é verdade? Isso, com certeza. Então, como a gente poderia conceituar essa felicidade a que o Evangelho se refere, a que o Evangelho propõe como roteiro, né, para que a gente consiga atingir esse estado íntimo de espírito. Porque a gente, como a gente havia comentado, cada um tem um conceito pessoal de felicidade, coloca felicidade em situações a mais diversas. Então, para efeito de esclarecimento nosso, como a gente poderia entender essa felicidade que é a proposta da doutrina espírita e que é também a proposta do Evangelho? É interessante, né? Assim, em se tratando de felicidade, e como esse projeto hoje aqui é roteiro, Evangelho, roteiro para a felicidade, nós lembramos uma parte interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, na introdução deste livro, ele diz assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas no Evangelho: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. E Kardec diz assim, faz vários comentários, mas que para nosso estudo ater-se a essa parte moral, porque até mesmo a própria incredulidade se curva, né? Ninguém critica. Por quê? E aí ele diz, porque a parte moral exige de cada um a reforma de si mesmo, ou seja, esse investimento, esse trabalho, né? Essa implantação do reino de Deus em nossos corações. Como foi que Jesus falou? O reino de Deus está dentro de vós. Mas qual foi o lugar que Jesus ainda afirmou? É num lugar tão pequenino, que é do tamanho da palma da mão, assim. É o coração.
por ser ele a área do sentimento. Então, o Evangelho é um código de ética, de comportamento moral. E aí Kardec ainda diz o seguinte: para os homens em particular, esse código, né, constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Eis o objetivo do Evangelho, esse roteiro infalível para a felicidade vindoura. Essas palavras, elas são do insigne codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec. E é interessante esclarecer, muita gente diz assim, que Allan Kardec é o fundador do espiritismo, e a gente tem sempre que esclarecer. Não, ele é o codificador, ele é o missionário encarnado, até porque esses códigos, essas leis morais trazidas pelos espíritos, alguém encarnado tem que fazer. Então, organizar, Kardec, né? Sim, então Allan Kardec organizou, pesquisou, arrumou, e olha que naquela época foi difícil de fazer tudo isso. Hoje em dia tem todo mundo assim, bem fácil, né? E aí, esse roteiro do Evangelho, roteiro nós entendemos por quê? Quando vamos a algum lugar, a pessoa não dá o roteiro para o outro chegar a determinado objetivo? Assim também somos nós. Então, o roteiro é a orientação, a indicação para seguirmos com segurança essa nossa trajetória até alcançarmos a nossa meta, que é o reino dos céus. Ou seja, mundos felizes, porque a casa do Pai é o universo. Jesus afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, estamos aqui agora, neste momento, trabalhando, porque queremos vivenciar, habitar em um mundo feliz, né? E onde estão mundos ditosos, né? Onde se compõe a primeira ordem, a primeira classe, é a nossa felicidade futura. Então, sabemos que aqui ainda na Terra não temos essa felicidade plena assim. Qualquer coisa no dia a dia, como você mesmo afirmou aí, nós dizemos assim: eu estou tão feliz hoje, né? Só porque fez um exame, deu tudo certo, o outro porque casou, o outro porque teve um filho, e por aí vai. Então, ficamos felizes com coisas muito pequeninas, tudo materialmente assim falando. Mas, como a gente vê no Evangelho, a felicidade não é deste mundo ainda, porque este mundo não é um mundo feliz. É só observarmos a condição espiritual dos habitantes deste orbe do planeta Terra. Mundo ainda de provas e expiação. Então, quando você fala em felicidade, nós lembramos que no Livro dos Espíritos, na questão 920, né, Kardec perguntou assim: o homem pode gozar na Terra da felicidade completa? Existe essa felicidade completa? Não. Então, os instrutores celestes responderam: não, pois a vida foi-lhe dada como prova ou expiação. Dele depende ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, o Evangelho é esse norteador, né? Trabalhando na intimidade do aprendiz do Evangelho de Jesus, porque todos somos discípulos do Cristo, porque todo aquele que segue os princípios trazidos de um mestre, no nosso caso, o nosso mestre é Jesus. Então, ele veio pessoalmente com tanta dedicação, com tanto amor, vivenciar, passar, ensinar este roteiro. E Emmanuel tem uma frase que diz o seguinte, assim: quando Jesus penetra o santuário do coração de um homem,
modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Ele se transforma. Ele já não é mais o mesmo. Então, nós que somos cristãos e estudamos esse Evangelho de Jesus, à luz também da doutrina espírita, temos um grandioso compromisso, porque recebemos muito, são muitas informações, muitas revelações, muitos exemplos jorrados do alto, e nós não vamos dizer que não tomamos conhecimento, por isso que seremos mais cobrados. E aí nós lembramos mais ainda sobre a felicidade, na questão 922 do Livro dos Espíritos, e Kardec perguntou mais ou menos assim: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E os instrutores celestes responderam: para a vida material, a posse do necessário. Aquilo que você estava falando aqui. Essas coisas terrenas, tem que ficar feliz com pequenina coisa. É uma casa, é um carro, isso e aquilo. Para ele é um momento de felicidade. Para a vida moral, essa felicidade é a consciência pura e a fé no futuro. Porque nós sabemos que a consciência, ela é assim, um fiscal interno, é um juiz interno. E todos sabemos quando estamos saindo do caminho certo, do caminho reto, do roteiro ensinado, vivenciado, orientado por Jesus de Nazaré. Tanto é que a gente fica com aquilo o tempo todo chamando a atenção, que é para que possamos retornar, saímos do trilho, vamos voltar para os trilhos enquanto estamos aqui. Porque a consciência é um atributo do Espírito, né? E aí nós lembramos uma mensagem do Espírito Emmanuel. Ela é muito bonita, essa mensagem, mas só um trechozinho que nos chamou muita atenção, está naquele livro Evangelho por Emmanuel, o livro de João, capítulo 2, versículo 5, que ele diz uma parte assim: o Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. É o sol estelar, minha gente. É o nosso pastor. E ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Nós somos as suas ovelhas. Nós somos os tutelados do amoroso coração, né, de Jesus de Nazaré. E lembrei aqui também de uma mensagem, tem um espírito israelita, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Achamos muito bonita essa mensagem, que se encontra no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, que ele diz assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma perfeita moral que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É ou não é? Neste momento, quando chegar esse estágio, um mundo feliz, seremos a felicidade passará a ser deste mundo. Sim, também. Sim, porque esse mundo será. Exatamente. Nosso planeta é assim. Tem a comunidade encarnada e a desencarnada, tudo interagindo. Então, de quem é o compromisso? De todos, encarnados, também os desencarnados. E à medida que vamos melhorando
nos conscientizando, a vida moral vai predominando sobre a vida material. Com essa conscientização e com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, porque os desencarnados também estudam e se aprimoram, e o que é que vai acontecer? Com o esforço de cada um, o nosso planeta ele vai subindo na escala evolutiva dos mundos. Imaginemos um prédio com 10 andares. Nosso planeta está no 3º andar, mas nós queremos chegar no 10º. Então tem que ser a força solidária, a força conjunta de cada um, que à medida que cada um se esforça para ser melhor a cada dia, o planeta ele vai subindo nessa escala. Vejamos, Saturno, Júpiter, né, são mundos bastante evoluídos, mas nós também chegaremos a esse estágio. Depende de nós, de todos, encarnados e desencarnados. Fatalmente chegaremos lá, não é? Sim. Depende da gente o momento, não é? Sim. É o esforço que a gente faça para chegar lá mais cedo, ou Sim. que não faça esse esforço, aí retardaremos. Mas ainda assim haveremos de chegar, porque a vida não permite a indolência, né? É da lei, Deus quer que assim seja, que caminhemos todos em sua direção, né? Em direção à perfeição. A gente poderia, assim, enumerar rapidamente alguns princípios básicos da doutrina espírita, que como uma doutrina que está fundamentada no Evangelho, ela faz com que os ensinamentos espíritas sejam, digamos assim, mais amplos, diferenciados em relação a outros ideários religiosos cristãos, né? Que esses postulados, esses princípios permitem que a gente melhor compreenda a vida, o Evangelho, a Jesus, a nós mesmos. Você entendeu a minha pergunta? Eu a fiz de forma complexa. Eu pensei que você estava comentando. Porque eu estava pensando aqui na felicidade. Aliás, Deus nos criou para sermos felizes. Portanto, a felicidade está dentro de cada um. Mas precisa esse investimento, esse acreditar. E você falou uma coisa interessante, do Evangelho do Cristo. E aí nós lembramos uma coisa muito interessante. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, tem tudo a ver com isso aí que você falou. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí a espiritualidade, os instrutores lá responderam: conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Como é que vamos fazer esse conhecimento, essa análise, né, essa verificação? Através de que forma, de que maneira? E é no Livro dos Espíritos mesmo que Santo Agostinho nos diz: fazia como eu fazia todo dia, quando eu estava aí na Terra. Todo dia eu dava um balanço na minha vida, que a gente quase não faz isso, viu? Todo dia, não sei quem faz diariamente, mas ele diz, fazia todo dia. Então você vai fazendo balanço. O que foi que você fez de bom? Se alguém tem algo a se queixar do que você fez, do que você falou, de como você tratou, de como você agiu. E aí, como vimos aqui, a consciência, ela vai mostrando, e isso é bom para que a gente possa ir corrigindo. E esse conhece-te a ti mesmo, nós lembramos também que Allan Kardec tem uma belíssima página no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. E ele, são mais de 2
páginas. E todo espírita gosta muito dessa mensagem. O que é bom é isso, que todo espírita ama essa mensagem. E esse amar é se conscientizar da importância, porque ele tem muitas qualidades nobres que está íncito em cada um de nós e que precisamos trabalhar. Aí Allan Kardec começa assim, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que vivencia a lei de amor, justiça e caridade em toda a sua pureza. E ele vai descrevendo muitas outras virtudes, qualidades nobres dos nossos sentimentos, do nosso coração, como afirmou Jesus, né? E no final Kardec diz assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforçar para vivenciar as que acabamos de mencionar, no caminho se acha em que as demais conduzem. Então, a lei de amor, justiça e caridade. Lei de amor, o espírito Lázaro, numa comunicação dada em Paris em 1862, é uma mensagem muito bonita, destacamos uma parte que ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Jesus inaugurou a era do amor. Tanto é que ele disse: faça ao outro o que deseja que faça com você. E quais são, então, os efeitos da lei de amor? E essas duas respostas nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, versículo item 8, e no item 9, o Espírito Fênelon, tiramos também uma parte que ele diz assim: os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Precisamos acreditar, sim. Já podemos investir, trabalhar na construção da felicidade, sim, já aqui e o agora. A gente tem tudo para ser feliz. Veja o mundo em que fomos colocados. Tanta beleza da natureza que o Pai criou. Para quem? Para nós. E nós o que é que estamos fazendo com a natureza? Acabando. Quando tudo isso é em nosso benefício. Então, nessa lei de amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, são belíssimas mensagens falando sobre essa lei de amor. E a lei de justiça, na questão 875, Kardec perguntou aos espíritos: como se pode definir a justiça? Tão simples o que eles responderam: respeito aos direitos de cada um. É só observarmos qual é o direito de qualquer pessoa que convive conosco dentro de casa, no trabalho, na rua, na comunidade social, religiosa, seja ela qual seja. E no trânsito eu vejo assim como a melhor escola, é o melhor aprendizado, é a melhor avaliação para o aprendiz do Evangelho. E a caridade? A caridade, E aí nós lembramos ainda na lei de justiça, o espírito Lázaro, ele diz o seguinte, ele chama dever moral. Não é esse dever dos nossos compromissos. Mas o que é o dever moral? O dever moral é aquele onde nós precisamos ver onde termina o nosso direito e onde começa o direito do outro. Então, é um limite, é uma divisória. Esse dever moral é isso que precisamos observar. E aí nós já estamos fazendo a construção, sim, da felicidade quando respeitamos. E a gente pode entender também esse dever moral como sendo a gente fazer além do que a vida comum nos solicita, não é? Dos deveres próprios da sobrevivência, não é? Sim, os deveres materiais são necessários. É um dever moral nosso, não é? Então isso nos possibilita
um avanço maior em direção a esse estado de consciência, não é, tranquila. E ainda tem a caridade. Kardec, ele disse assim, perguntou aos espíritos, né? Na questão 886, né? No sentido da caridade, qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos responderam: benevolência, que todo espírita conhece essa palavra, o BIP, né? BIP. A benevolência, a indulgência, mas só dizer assim não é a mesma coisa, porque o que é ser benevolente? É ser bondoso. É claro que a bondade absoluta é a divindade, Deus nosso Pai. Mas nós precisamos dar os primeiros passos no sentido de sermos bons em todas as situações, em todos os setores, com as pessoas que caminham conosco, espíritos rumando à angelitude. É essa benevolência, sem preferencialismo, que às vezes somos bonzinhos para uns e não para outros. Então, tem que ser essa bondade, assim, com muita abrangência, né? Sem preferencialismo de raça, de credo, de religião, seja do que seja. E a indulgência é o que mais a gente precisa trabalhar. Tem tanta mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a indulgência, conclamando-nos a nossa responsabilidade, que é o que mais vemos e fazemos é apontarmos os defeitos dos companheiros de caminhada evolutiva. Isso já logo dentro de casa, viu? Mas fulano é assim. Então apontamos o erro do outro, o defeito do outro, e esquecemos dos nossos, porque quando apontamos, só tem um dedo para o próximo, mas 3 estão voltadas para nós. Então, vamos nos conscientizarmos disso aí. E quando alguém está errando, por que não estendermos a mão amiga? Geralmente tem pessoas que até empurram mais no buraco para o outro, né, se desmantelar lá embaixo. Por que não estender aquela mão amiga? E é o que precisamos fazer, porque quem é que não precisa de indulgência? Todos nós precisamos de indulgência. Somos os primeiros a errarmos. Temos muitos defeitos, muita coisa para corrigir. Então, por que não vamos ver logo assim? Aquela trave bem grande está na nossa frente e vai ver, né, o cisco bem pequenininho no olho do irmão. E o perdão, né, é tanta coisa translocada na atualidade pela falta de perdão. Porque o perdão, ele traz seus benefícios, né, tanto a quem magoou, né, como a quem foi ofendido. Né? No caso do perdão, alguém diz assim, mas eu não consigo esquecer. Mas ninguém está mandando esquecer, até porque quando a gente vê o outro vai lembrar. Mas esse perdoar é como é que vamos nos comportar, como é que vamos proceder em relação àquele, né, que nos fez sofrer, aquele que nos maltratou, aquele que nos perseguiu. Então, na hora que ele estiver precisando, estender a mão amiga sem cobrar nada dele, sem passar na cara, viu? Você fez isso comigo? Agora não era bom que eu fizesse com você? E tem gente que diz isso. Tem gente que muda até do outro lado da rua, porque não quer ver o outro. Às vezes alguém vai pedir informação, aí o outro, se tem algum problema com ele, pelo menos silencie, mas não diz assim, ai, fulano fez isso, fez aquilo outro, mas pintamos o outro da pior, assim, caricatura, que aí o outro fica desacreditado. Então, por onde ele chega, o que é que vai acontecer? Só vai ver a indiferença. E se fosse conosco, gostaríamos que fizesse assim? Daí, Jesus, com tanta propriedade, dizer, faça ao outro o que deseja que faça com você. Então, você veja os 10 mandamentos, Jesus sintetizou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo. Então, quem é nosso próximo? Nosso próximo é todo aquele que está junto de nós, a começar no ambiente doméstico. Tem gente que vive inimigo dentro de casa. Tem gente que não perdoa o outro dentro de casa. Então já precisamos colocar em prática a lição de Jesus, esse roteiro, este código divino trazido por Ele, já harmonizando. Quem são os espíritos que estão no grupo familiar? Nem todos são amigos. Tem amigos, tem simpáticos, tem antipáticos, tem desafetos de outras existências. Mas a misericórdia divina coloca todo mundo juntinho para que se estimulem mutuamente, sejam solidários, né? E aí vão crescendo juntos. O que é errado em mim, eu vou consertando através do exemplo do outro. E assim sucessivamente, investindo na felicidade do grupo, através desse roteiro trazido por Jesus, né, de Nazaré, o mestre incondicional de nossas vidas. E é por isso que Jesus diz com muita propriedade que o meu reino não é deste mundo, porque estamos preparando, organizando para que este reino de amor, de fraternidade, de união, de solidariedade, ele esteja pleno, né, na sua humanidade que compõe um mundo feliz. Uma coisa que a gente gosta muito, eu gosto de lembrar como uma referência para o meu comportamento, para as minhas atitudes, é que há uma lei universal de solidariedade, né? Nós caminhamos juntos, nós somos um rebanho, utilizando a linguagem, as ideias de Jesus, que nós caminhamos juntos e quer queiramos ou não, de mãos dadas, simbolicamente, em direção a essa evolução plena, não é? A essa consciência cósmica, não é? Alguns já mais adiantados pela sua obstinação no bem e do amor, outros mais retardados. Aqueles que estão mais adiantados têm um dever ético, moral, de contribuir para que os que vêm atrás também caminhem mais rapidamente. Então isso é maravilhoso, a gente compreender assim, porque a gente vê no outro um irmão nosso, né? Independente da condição em que ele esteja, que é uma condição temporária, porque na verdade nós não somos, nós estamos, não é? Isso falando de um ponto de vista amplo, que é do ponto de vista social, né? Que é do ponto de vista espiritual também. Então isso dá uma referência maravilhosa para nós. E se a gente alimenta isso e procura trazer para o nosso dia a dia, isso nos ajuda muito nas nossas relações, na compreensão da necessidade do outro, não é? Jesus fazia referências a isso nessa grande família que todos nós somos, não é? Naquela passagem em que ele está em uma festa e dizem: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão à sua procura. E ele responde com uma pergunta: quem são a minha mãe? Quem são os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai, não é? Ou seja, Jesus não excluiu os que não fazem a vontade do Pai, porque eles mais adiante irão fazer também, irão compreender, e a gente que procura ter o Evangelho como um roteiro de vida também não faz integralmente essa vontade, até porque o nosso nível de evolução não é muito limitado, não é? A gente conhece isso de uma forma muito parcial, né? Então Jesus lança essa ideia de família universal
que é a família espiritual. Nós aqui, do ponto de vista material, nós rotulamos as coisas, separando-as, né? Criando limites, a começar pelas próprias nações, né? A gente delimita territorialmente, culturalmente, e por aí vai. E eu acho que nesse processo de evolução, isso tudo vai se transformando, né? Essas barreiras vão sendo quebradas, né? E a gente vai compreendendo melhor essa unidade a que todos nós pertencemos, não é? Veja só, com que beleza você falou, que Jesus falou da família universal. Sim. É por isso que nós reencarnamos num grupo familiar. Porque todos nós temos um objetivo. Qual é o objetivo? Por que passamos logo no grupo familiar? Para o treino dessa vivência, da experiência, para que possamos, no futuro, quando felizes, vivenciarmos na grande família universal. No momento, nós não temos ainda essa condição dessa verdadeira vivência da fraternidade legítima. Ainda brigamos muito, ainda apontamos muito o outro, nos desentendemos um com o outro. Isso já mesmo dentro de casa. É o primeiro laboratório por excelência, é a melhor escola, mas tudo isso são metodologias para que cheguemos lá e alcancemos sim a felicidade. E aí, na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os Espíritos disseram sim, e com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade, é a coragem. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, quando eles disseram assim, né, com pouco esforço, para a espiritualidade superior é um pouco esforço, mas para a gente sabe que o que caracteriza o mundo de prova e expiação é isso que nós estamos vendo, como vivemos no nosso dia a dia. E não é fácil. Agora tem que ter mesmo essa coragem, esse esforço para alcançar assim esse objetivo. Então tem assim que quer, mas não é esse querer de fato. Tem de querer de verdade. Vestir a camisa mesmo em busca da felicidade, acreditar, trabalhar e investir. E aí Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E nós estamos ainda nesse treino inicial de amarmos uns aos outros, que a gente não tem do amor. Esse amor ensinado, vivenciado mesmo pelo Cristo de Deus, nós ainda não somos, mas seremos, porque essa é a nossa meta. Nós somos perfectíveis e Deus nos criou para a felicidade, para sermos felizes e promovermos também a nosso turno a felicidade, mesmo dando passos iniciais. O interessante é isso, é que essa dificuldade a que você se refere, ela é tão maior quanto seja o nosso nível, tanto mais primário seja o nosso nível de evolução. Sim. Na medida em que a gente vai se transformando, essas coisas vão se tornando mais fáceis, né? As relações interpessoais, você passa a compreender melhor e, consequentemente, ser mais compreendido. Você passa a ser mais tolerante, a ver que o outro, como nós próprios, tem as necessidades, as dificuldades, tem as virtudes, mas ainda tem muita coisa por se trabalhar, não é?
Então, se a gente se dispõe a viver isso, a ver o lado bom das coisas e vivenciá-los, esse fardo vai se tornando mais leve, não é? É uma coisa interessante. E as próprias leis divinas favorecem isso, né? As leis divinas estão aí não só para nos puxar pela orelha, para colocar nos trilhos, mas estão também atuando no sentido de nos estimular no caminho do amor na medida em que a gente o vivencia, né? Então as oportunidades vão surgindo, a lucidez vai aparecendo, a leveza do ser, né? Essa compreensão mais ampla da vida, tudo isso vão sendo ferramentas que vão tornando a vida muito mais fácil, né? Não é menos trabalhosa, não é nesse sentido, mas que os encargos vão se tornando mais leves. O mesmo encargo, a mesma coisa que você executava antes e que lhe pesava muito mais, agora pesa muito menos, não é mais ou menos por aí? Então essas conquistas vão sendo, vão atuando, não é? Esse esforço nosso, ele reflete, ele se converte em coisas que nos auxiliam muito a viver com mais harmonia, não é? Sim. Mais simples, não é? De uma forma mais simples. Uma coisa interessante é que esse apego nosso às convenções sociais, aos apelos da mídia, àqueles que tanto reclamam, que protestam por nada e tal, isso daí vai criando em nós um peso muito grande. Esse estado de descontentamento e de insatisfação permanentes, não é? As pessoas vão se tornando ácidas, azedas, não é? E pesadonas, não só para o outro com quem ela convive, mas para si próprio também. Então esse desapego, essa compreensão mais ampla da vida vai nos tornando mais leves, mais felizes, não é? E vai facilitando, as coisas vão sendo facilitadas para nós. Eu gostaria só ler só um parágrafo aqui que eu achei interessante. Sim. Quando é do Espírito Vicente de Paulo, né? Sim. Essa comunicação ela foi dada em Paris em 1858, que diz assim: não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no um repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Quer dizer, ele nos convida, né, para que meditemos, tirar o espírito da letra, né, porque isso é muito importante. Então, quando Jesus diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, como é que a gente consegue entender que amamos o Cristo?
Porque ele diz, se me amais, guardais os meus mandamentos. E aí a gente lê, a gente medita, mas quando vê, está escorregando, está fazendo tudo torto. Mas aí ele diz, se me amais, para a gente investir nesse amor, Cristo, assim, esse ponto de chegar mais no Cristo mesmo, vai ser muitas idas e vindas, mas estamos a caminho. Estamos no investimento da felicidade. Porque aí sim guardaremos esses mandamentos. E aí nós lembramos quando o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Eu acho isso tão profundo, porque para a pessoa dizer assim, tem que ter muita certeza, tem que ter esse amor verdadeiro, tem que ter essa sintonia, sabe, essa interação mesmo com o Cristo, né? Para poder dizer assim, vocês têm que me imitar, porque eu sou imitador do Cristo. Toma para si uma responsabilidade imensa. Mas né? ele sabia o que ele estava dizendo e realmente um vaso escolhido. Né? E aí é uma referência, né? Como você falou, é uma referência, sem esquecermos a referência do amado Mestre Jesus. Que é a referência por excelência, é o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso mestre, e é a ele que devemos seguir em espírito e em verdade. E aí sim. O serviço desinteressado ao próximo é a fonte, é o caminho mais adequado para a evolução espiritual nossa, para a felicidade. Né? Aquela lei de solidariedade a que a gente fazia referência, uma lei universal, ela é tão importante que Deus, na sua sabedoria, fez com que a gente, ao servir, a gente se sinta feliz. Né? Até os mundos são solidários. Até os mundos. É muito bonito. Olha, nós temos aqui algumas perguntas já dos nossos ouvintes. E vamos ver se dá tempo, né? Vamos ver se a gente sabe. Nós temos uns lembretes. No próximo final de semana, teremos a realização do 5º Congresso Espírita Alagoano. E importante a nossa participação, né? Para que dessa forma a gente possa se fortalecer no conhecimento e, consequentemente, na nossa fé, né? Nossa fé raciocinada. Então é muito bom. É o Sermão do Monte, né? O tema central é o Sermão do Monte, e você pode fazer as suas inscrições ou tomar maiores informações através do telefone 82, o código de área 3022 0325. 3022 0325, que é o telefone aqui da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Nós gostaríamos de lembrar também que estão em sintonia conosco, em retransmitindo o programa, a Rádio São Francisco de Tobias Barreto, em Sergipe. Olha que interessante. E nós mandamos o nosso abraço para o Adeilson, que é um dos líderes da rádio, e para o seu filho também, viu, Adeilson, que é um garoto bem jovem, mas tem 14 anos, parece, né? Mas muito integrado assim com o pai, muito participativo, muito legal, muito bom mesmo. Nosso abraço para você, viu, Adeilson, para a sua família toda e para todos os seus ouvintes da Rádio São Francisco de Tobias Barreto, em Sergipe. Bem, nós temos aqui, vamos ver aqui, uma pergunta de Adriano, do Rio de Janeiro. Nosso abraço, Adriano, para você e todos os cariocas. Ele
ele questiona o seguinte: boa noite, gostaria de entender o Evangelho. Entender o Evangelho é um só, o Cristo um só. Por que tantas intolerâncias religiosas? Sou católico, observo tantas brigas para falar do mesmo Deus, do mesmo Cristo. Poderiam esclarecer? Você gostaria de né? responder? Porque é assim, o Evangelho do Cristo, o Evangelho é universal, é para todos os povos. E aí no começo nós aqui falamos, quando Kardec disse que podem dividir-se em 5, né, as matérias contidas nos Evangelhos. Aí vem os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Aí Kardec vai descrevendo muitas coisas, muito desentendimento, como o rapaz aí falou, mas aí por isso que Kardec diz, essa parte moral é o que nós vamos nos ater e vamos estudar. Por que existe tanto desentendimento? É a falta do amor no coração das criaturas. Então, até hoje, como a humanidade ainda precisa, é carente de Jesus e dos seus ensinamentos. Porque Jesus, ele veio pessoalmente trazer este código divino. Ele deu exemplo, ele ensinou e deixou esse roteiro divino para ser seguido. Então não vamos nos ater a essa ou aquela doutrina, vamos seguir Jesus. É a ele que devemos seguir. Todo o seu ensinamento. Porque o Evangelho é o que transforma, é o que renova, é o que modifica, é o que nos conscientiza. É o Evangelho, independente de qual seja a doutrina. Porque cada doutrina, né, tem os seus dogmas. E é por isso que, com muita beleza, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e lembrando bem que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um outro Evangelho, é o Evangelho do Cristo, os seus ensinamentos, né, à luz da doutrina espírita, porque muitos pontos do Evangelho é difícil de você entender. Então, com o ensinamento dos Espíritos do Senhor, esse esclarecimento fica mais fácil, levantar o véu, coisas que a gente não entendia. Por que foi que os discípulos perguntaram, mestre, por que falas por parábolas? Aí Jesus disse, falo por parábolas porque eles ainda não entendem, mas os discípulos entendiam. Tanto é que a sós eles iam, Senhor, por que não conseguiu isso? Senhor, eu quero que seja esclarecido isso. Eles também tinham seus momentos de dúvida, de esclarecimento, né? E era por isso que Jesus falava por parábolas, para que as pessoas pudessem entender, e de acordo com as pessoas que estavam ali naquele momento, com a sua visão transcendente, ele via a necessidade de cada um, via o que cada um era. Então, tanto é que em muitas ocasiões ele falou de coisas do campo, falou de semente, falou de ovelha, já em outras ele falou de pérola, falou de peixe e por aí vai, porque no momento ele observava aqueles que estavam ali sedentos, né, para aprender com o Cristo, com o Mestre. Das coisas da vida, do cotidiano deles, exatamente, né, para que ficasse mais exatamente compreensível. Outra coisa também, viu, Eliane e Adriano, é que nós estamos ainda, Adriano, em níveis evolutivos diferentes. Né? Traduzindo o que a nossa amiga aqui falou, falando com outras palavras, nós estamos em níveis de compreensão muito díspares, não é? E quando a gente tem uma ferramenta tão eficaz quanto, com todo respeito a todas as demais religiões, mas o Espiritismo tem uma ferramenta maravilhosa para a compreensão de tudo isso, então eu acho que isso nos auxilia muito na compreensão da vida, nessa tolerância que a gente se referiu, no amainar
do nosso egoísmo, do nosso orgulho, não é? Tudo isso a gente vai percebendo mais, a gente tendo como referência Jesus, não é? A gente vai tendo ele como modelo e vamos procurando, dentro das nossas possibilidades, nos espelhar pelas atitudes dele, pelos ensinamentos que ele deixou para nós. Então, nós vamos demorar um pouquinho ainda, Adriano, não sei quantos milênios, para chegarmos a essa harmonia, Deus, né? Todos somos filhos de Deus, não tem isso. Todos somos filhos de Deus, todos. Então, a intolerância não está nas religiões em si, mas em cada um de nós. O homem velho que precisa trabalhar dentro de si e sair, né? Que é tudo filho do orgulho e do egoísmo. Tudo filho do orgulho e do egoísmo. E aí vai trabalhando, e à medida que a vida moral ela for superior a esses interesses imediatistas, esses interesses materiais, e com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, haverá assim esse entendimento, e vai haver assim, o espiritismo ele vai transformar, vai haver um sentimento de solidariedade, vai haver essa transformação, essa conscientização e um tratamento nas relações sociais. Com todo esse, ele vai interferir nos hábitos e nos costumes das pessoas, com esse entendimento sobre a nossa realidade da vida futura, do reino dos céus, como Jesus falava naquela época para aquelas pessoas, que a gente sabe que é a vida espiritual. É o nosso futuro espiritual. Então, estamos aqui trabalhando, investindo para o nosso amanhã já. E hoje já é a consequência do ontem. Né? E estamos aqui nos reabilitando. Plantando hoje as sementezinhas que irão germinar e dar frutos amanhã. Não é? Sim, com certeza. Estamos fazendo isso hoje. Com certeza. Então é isso, viu, Adriano? Tenhamos essa convicção. Coloquemos Jesus em primeiro plano, como nosso modelo e guia. Todos os outros seres humanos estão sujeitos a deslizes, por mais que se apresentem aos nossos olhos como criaturas maravilhosas, tudo bem, mas são falíveis, não é? Só Jesus não... Como um espírito Cristo, ele já não errava nas suas atitudes, né? E só ele, então, merece toda essa nossa confiança e referência que ele é para nós. Sim. É o mais perfeito modelo, né? É o guia e modelo da humanidade. E em verdade, ele o é. Né? Muito obrigado, Adriano, pela sua participação e pelo a sua colocação aqui, o ensejo que ela provocou, assim, da gente fazer um pouco de reflexão sobre isso, não é? Tem uma outra pergunta aqui de Fernando. Fernando é de Maceió. Boa noite, Fernando. Fernando diz o seguinte: admiro muito os espíritas, são caridosos, sempre perdoando as ofensas, são fraternos. Como conseguir essa transformação íntima? Eita, é tão interessante isso. Olha, não é porque somos espíritas que estamos angélicos, somos especiais, né? O centro espírita, ele é assim, é um educandário, é um laboratório excelente para desenvolvermos, para trabalharmos, né, as nossas qualidades que estão lá dentro ainda precisando germinar, né? E é nesse convívio, nessa troca, que não é fácil. Aí o Fred diz assim: você acha que é fácil ser espírita? Venha para o centro espírita. É a melhor escola que temos, né, com as matérias depois do lar, né? Depois do lar, porque levamos para o centro o que somos dentro de casa. Então, esse laboratório por excelência,
nós vamos trocando experiência, sabe? Tem hora que a gente fica tudo assim, tá meio de um jeito, tá de outro, mas vai tentando equilibrar, vai tentando se controlar no seguinte, vamos trabalhar o silêncio interior, não é revide, mas lembrando sempre de Jesus, se colocando no lugar do outro, porque o Evangelho do Cristo é isso que trabalha em nós e é por isso que é um roteiro para a felicidade, porque vivenciar o Evangelho do Cristo é um grande investimento, não é do dia para a noite que seremos assim evangelizados. Nós estamos trabalhando, buscando a nossa autoevangelização no convívio, nos trabalhos uns com os outros, né? Porque ninguém evolui sozinho, ninguém cresce sozinho. Precisamos dessas experiências, precisamos dos atritos, né? Para algo que fique assim, uma lapidação. Por exemplo, a dona de casa, ela quer que a panela fique brilhando. O que é que ela faz? Ela dá o polimento. Então, o Evangelho do Cristo, ele faz esse polimento. Agora, a gente tem que querer, né? Jesus diz assim, se me amais de verdade, guardais as minhas palavras, vivenciai, praticai. E a gente sabe que seguir o roteiro, as pegadas do mestre, precisamos ter mesmo essa consciência, renunciar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, que ainda está íncita na criatura humana, né? Faz parte ainda da nossa condição de espíritos, né, comprometidos, né, que precisamos corrigir muitos erros, mas o Pai Celeste sempre nos dá oportunidade e é neste convívio que vamos colocando em prática, que vamos crescendo e que vamos aparando as arestas. E uma coisa importante, Fernando, é essa tolerância, essa compreensão, o perdão, tudo isso que a gente deve usar em relação ao outro, devemos aplicar também a nós mesmos, porque nós, de vez em quando, nos pegamos cometendo erros que, dentro do nosso propósito, não era mais para a gente cometer, não é dentro do que a gente já compreende da vida, não era para a gente fazer. É por isso que Jesus tanto nos recomendava a oração e a vigilância, não é? Sim, orar e vigiar. Porque a gente precisa, um exercício contínuo, não é? É um exercício de pelo menos 25 horas por dia. É verdade. Pelo menos 25 horas. Claro que a gente tem que compreender que nós estamos a caminho e estamos nos dando os primeiros passos da evolução. Mas, por outro lado, não usar isso como justificativa para a nossa acomodação, não é? Encontrar um ponto de equilíbrio, né? Que é sempre muito difícil a gente encontrar o estágio de equilíbrio, o ponto de equilíbrio nas coisas. Mas é dessa forma que a gente vai crescendo, vai se conhecendo melhor, não é? Vamos nos burilando. E uma coisa que nos auxilia muito nisso, Fernando, nessa caminhada, é o estudo, não é? A leitura. Eu não sei, no Espiritismo há uma infinidade de livros maravilhosos, né, para todos os gostos, para as pessoas que têm uma tendência mais filosófica ou mais científica ou mais do ponto de vista da moral, da ética, então de quem gosta de romance, né? Então há uma gama assim quase que infinita de obras que nos auxiliam muito nessa transformação, na construção de um ser novo, né, que todos nós
haveremos de construir em nós mesmos, substituindo as práticas antigas, não é, o homem velho, por um ser mais humano, mais fraterno, não é? E mais consciente dos seus deveres e da sua felicidade, não é? Do direito, mais do que direito, obrigação que nós temos de sermos felizes. Então é assim, Fernando. A casa espírita é uma escola, não é? É uma escola, é um hospital, é hospital. E é uma casa também de oração, não é? Mas a gente enfatiza muito o trabalho, né? Porque na casa espírita a gente tem a oportunidade de trabalhar muito, de se doar, e isso é a forma mais, digamos assim, faz parte das lições. É a coisa mais que pode acelerar esse nosso processo de transformação. E o estudo é fundamental, né? Nesse processo. Tem uma recomendação do Espírito da Verdade que ele disse: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo. É porque são o espírito de verdade. O estudo, né? O estudo, né? Ou seja, o esclarecimento, são molas propulsoras para nos estimular, né? A amar, a compreender e a se transformar. Então é isso aí, Fernando. Você quer comentar mais alguma coisa, Eliane? Não, eu estava aqui pensando que Paulo disse assim: vivo, mas não eu. O Cristo vive em mim. Né? Então, eu achei interessante que ele destacou assim sobre os espíritas, mas não esqueçamos que somos todos espíritos comprometidos uns com os outros. Também, às vezes, temos assim as nossas pequenas rusgas, né? Mas estamos tentando colocar em prática exatamente esse roteiro trazido por Jesus, para que cresçamos juntos, nos harmonizemos e sejamos mais solidários e fraternos. Né? Por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que ser através dele mesmo. Ou seja, através de tudo que ele vivenciou, ensinou, e o Evangelho jamais será superado. Tanto a humanidade ainda anda tão carente de Jesus e deste código divino, o Evangelho. Muito. O mundo precisa ser cristianizado, que ainda não está. Então, uma coisa importante para nós que o Espiritismo desenvolve na gente é essa compreensão essa consciência do nosso estágio de evolução. Às vezes as pessoas colocam as coisas assim, mas no sentido da santidade, não é? Da pieguice, das mãos postas, das coisas exteriores, não é? E o Espiritismo nos coloca no nosso devido lugar. Mostramos, mostrando que nós temos já virtudes, mas que temos muitos defeitos. Alguns a gente se dá conta, outros não, porque nós somos muito indigentes com a gente mesmo, né? Então a gente, às vezes, uma forma de autodefesa, a gente se dissimula, né, nas nossas faltas, mas é exatamente essa ação, essa convivência com o outro no mundo,
aprendendo, trabalhando, superando as coisas, interrelacionando com os demais, que a gente cresce, não é? Que a gente evolui. A natureza não dá saltos. Né? Nós temos uma... Tem ainda uma? Uma pergunta, tem. Não? Ah, tá certo. Ela está encaminhando aqui o seminário, né? Yolanda, do Lar Francisco de Assis. Hein? Lá no abrigo, né? Do Centro Espírita Irmão Sarmento, né? De lá do Lar Francisco de Assis. E ela pede para que a gente avise aqui, lembre, que agora em agosto, dias 24 e 25, haverá o 12º seminário Jesus, os desafios na construção do homem de bem. Olha que interessante. Então, participe. Os desafios, né, na construção do homem de bem. Exato, eu estou vendo aqui. Pronto, tem telefone aqui para contato, para você obter informações maiores, como se inscrever e tal. No telefone 82, o código de área, 3241 0431. Então, repetindo, 3241 0431. Bom, então nós já chegamos ao ao final do nosso programa. E Eliane, você poderia deixar uma mensagem aqui para nós, né? Bom, como aprendizes, né, do Evangelho do Cristo, né, o Cristo conta conosco, como ele diz que a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Sim. Então, com a consciência assim, que o Evangelho nos conclama a responsabilidade das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, e com o entendimento que a doutrina também ela nos dá, né? Nós sabemos que aumenta muito a nossa responsabilidade, porque muito temos recebido, né? Mas a nosso turno podemos ser assim os fiéis, né? Trabalhadores do Cristo, com essa consciência, com essa interação, com essa motivação, estimulando-nos e estimulando aqueles que convivem conosco, porque o Evangelho é boa nova, e uma boa nova que traz alegria, né? E o Evangelho sempre é útil, importante em nossas vidas, e dependemos dele para crescermos, para fazermos as edificações do reino em nosso coração e continuarmos acreditando, insistindo, investindo na nossa felicidade, sim. Ela não é deste mundo, mas já podemos, já aqui no agora, fazermos essa construção através desses investimentos morais. Né? Muito obrigado, Eliane, pela sua contribuição valiosa. Agradecemos a oportunidade. Esperamos que você, no futuro não muito distante, arranje uma vaguinha aí na sua agenda para você retornar. Uma agenda bem cheia. Agradecemos a audiência dos nossos queridos ouvintes, ao Márcio, que está sempre aqui na retaguarda, dando um apoio técnico, e agradecemos sobretudo a Deus por tantas dádivas, tantas coisas boas, não é, que são colocadas nas nossas vidas, e que a gente tenha olhos de ver tudo isso. Exatamente. Então, muita paz e uma boa noite. Muita paz para todos.